aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a sexta-feira, ela nunca decepciona. Sempre tem alguma notícia interessante para comentar. E vamos começar falando dele, Jair Messias Bolsonaro, porque, surpreendentemente, a imprensa noticiou que ontem ele foi ovacionado em Goiás. Além disso, tem algumas notícias interessantes sobre o PL e, pela primeira vez, eu vi uma análise digna de reflexão feita pela turma da Globo News em relação a algumas coisas que estão acontecendo na direita. Sem brincadeira, coisa séria mesmo. Acho que vocês vão achar interessante. Além disso, tem alguns temas internacionais que eu acho que são relevantes comentar nesse tema, para depois falarmos da reforma tributária e da agenda econômica do Dilma, porque, gente, o AP, o pai da reforma tributária, concedeu entrevista para falar que ele não sabe quanto é que vai ser a alíquota. Imagine, se o AP não sabe, quem sabe? Além disso, saíram algumas notas sobre a turminha woke, a turminha da agenda SG, falando que a reforma tributária é um grande avanço, que tem alguns dispositivos importantes, falam do imposto do pecado, mas eles apontam que ainda tem coisas que eles têm que lutar para entrar no Senado, para ficar ainda mais ideológica, uma reforma que deveria ser econômica. Depois vamos falar sobre a democracia sem rodeios. O Estadão hoje soltou um editorial criticando com todas as letras o ministro que fez uma fala aí polêmica lá no Congresso da Uni. Quero mostrar isso para vocês, mas não se animem muito, porque saiu outra nota na Folha de São Paulo que, Jesus, é botar a mão na cabeça e perguntar o que é que acontece nesse país. Depois vamos falar de rede social, algumas coisinhas que a turma da esquerda anda planejando, a história da cibersegurança. E aí, se der tempo, quero comentar rápido sobre algumas coisinhas bem rápidas do dia 8 do CID e movimentações na carreta furacão. E vamos começar. Cadê? Porque não tá passando? Vejamos. Essa notícia, no primeiro momento, fiquei muito feliz. Pô, não é qualquer dia que a imprensa noticia: Bolsonaro é ovacionado por apoiadores ao sair de dentista em Goiânia. Eu não fiquei feliz porque Bolsonaro foi ovacionado, porque isso é normal. A minha tristeza, né? Eu fiquei feliz no meu momento, depois bateu uma tristeza e falei, pô, bicho, custava a imprensa ter noticiado isso? Não é criar, não é aumentar o fato, não é falar tinha 100 milhões de pessoas. Não, era só falar o que realmente aconteceu neste país ao longo dos últimos 7 anos. Mostrasse aí Bolsonaro desde 2016, chegando aos aeroportos, suas viagens pelo país. Não, eles esconderam isso o tempo inteiro. Tanto que essa notícia, eu acho que ela vira notícia não pelo conteúdo, porque isso não nos surpreende. A notícia, ela chama atenção porque é a imprensa que está falando. A mesma imprensa que ocultou Bolsonaro todos esses anos. Mas vamos continuar. A turma do Metrópolis postou um vídeo que tem uns 3 minutos e meio. A fala do já é um pouco mais longa do que isso, ele fala várias coisas. E a Metrópolis destaca o seguinte, ó: eu sou o ex mais amado do Brasil. Eu acho que isso daí não tá errado. Além disso, Bolsonaro também falou que está se sentindo um jovem de 18 anos. Nunca teve tanta vontade de trabalhar, se jogar. Obviamente ele tá dando uma aumentada, não uma exageradazinha. Mas acho que Bolsonaro quer falar com isso o quê? Cara, eu tô aí, vamos trabalhar, não tem tempo ruim. 2024, eleições municipais, prefeitos, vereadores. Ambas as posições são importantíssimas porque ajudam a montar base que será utilizada para elegermos deputados mais à direita em 2026. Governadores mais à direita em 2026. Senadores, deputados estaduais e, obviamente, a cereja do bolo, que é a presidência da República. E assim, com todos os problemas que esse país vive, esse aqui é a segunda vez que eu gravo esse vídeo, porque quando o vídeo estava com 20 minutos, meu computador apagou. Vejam só, por isso que o vídeo hoje saiu atrasado. E aí, eu tava falando a primeira vez o seguinte, eu não sei como é que eu cheguei nessa história no primeiro momento, mas eu tava falando lá uns meia hora atrás, né, quando tava gravando, que quando você olha pro Brasil, nesse percurso de 10 anos mesmo, vamos botar de 2014 pra cá, né, 2013. Gente, 2014, já é pós 2013. Quanto de vocês lembram em quem vocês votaram para deputado estadual? Quantos? Eu acho que é menos 10%. Eu acho que é menos. Eu acho que a maioria das pessoas no Brasil começa a acordar ali em 2017, 2018. Tem gente que só depois que Bolsonaro chegou ao poder realmente começou a acompanhar. Gente, muita coisa mudou. Se em 2014 a gente não consegue lembrar o nome de 10 deputados mais à direita, agora, em 2018, agora não, em 2018 já tinha uns 40,
Agora tem o PL, sua bancada com 99, tá certo que tem uma ala que de direita não tem nada, deve ter uns 60 mais à direita, mas quando você olha para outros partidos, você também vê que tem muita gente que foi catapultada nessa onda Bolsonaro. Vamos pegar um exemplo do Zucco, tá à frente da CP do MST, fazendo um bom trabalho, mas tá sendo perseguido aí, né, pelo Marcos Pereira dentro do Republicanos. Quem sabe até ele muda de partido, vai pro PL nos próximos tempos. E aí, sobre isso, que vamos começar a falar do partido, do PL. Eu achei engraçada essa notícia, porque o Altineu concedeu entrevista aí para a turma da Veja. Ontem também foi o dia, ontem saiu a matéria já na manhãzinha, né, 4 horas da manhã, eu já coloquei no vídeo ontem, só com o Lauro Jardim comentando como o Altineu tava de lero-lero com o André Siciliano, para ver se os deputados do PL, né, os menos radicais, fazer algumas indicações, né, no segundo escalão, no terceiro escalão, daquele jeito. E aí o Altineu tá ali, deputado que declarar apoio a Lula tem que deixar o partido. Foto não é o suficiente, tem que falar com todas as letras, porque foto ainda é uma movimentação democrática, né? Oposição que tira foto. Eu não tô falando isso de forma aleatória, a próxima notícia vocês vão ver. Mas vamos dar uma olhada. O Altineu, em sua entrevista para Boi Dormir, Escola de Política Valdemar da Costa Neto, o Altineu ressaltou que nas pautas para a defesa do conservadorismo, família, liberdade, pautas do Bolsonaro, todos os 99 deputados votarão juntos. Tá bom. A reforma tributária, como nós já falamos, você pega o próprio imposto do pecado. Isso é bem simples. É um imposto que é criado para desestimular, né? É um imposto proibitivo, o que faz mal à saúde e meio ambiente. Ou seja, você está tirando a liberdade das pessoas de escolher o que eles querem comprar. Você está modificando isso. Então, obviamente, é contra a liberdade. Mas o Altineu aprendeu a fazer política com o Valdemar e o Valdemar acha que isso não tem nenhum problema. Segundo o político, existem divergências internas quando existem realidades regionais diferentes, mas ninguém vai deixar o partido. Aquele deputado que declarar apoio ao Lula tem que deixar o partido, o que não é o caso até o momento. Não é assim, ninguém declarou apoio, mas bateu foto de mãos dadas. Ali, ó, depois de foto com Lula, deputado do PL posa ao lado de ministros. Quem é? O Yuri do Paredão. O Yuri do Paredão, que já foi alvo de críticas por publicar uma foto de mãos dadas e ao lado do Lula, divulgou em suas redes fotos ao lado dos ministros Paulo Pimenta e o Valdez Góes. Eita, rapaz, é muita democracia. Essa é a direita que não é extrema-direita. É a direita Valdemar. Essa é a direita que o Valdemar gosta. Os registros foram feitos em Salgueiro, em Pernambuco, durante a inauguração de uma estação de bombeamento e transposição do Rio São Francisco. Aí diz, as imagens foram compartilhadas pelo próprio deputado, que não só bateu foto, ainda fez uma questão de levar umas imagens do padrinho Padre Cícero para dar, né, para os nossos ministros, rapaz. Nos comentários, as críticas ocorrem tanto de pessoas alinhadas ao governo, pelo fato do deputado vencer a eleição levantando a bandeira do Bolsonaro, como de bolsonaristas que vê o gesto como traição. Patriotas, vamos deixar de seguir, né? Disse um internauta nos comentários. Outros sugeriram que Yuri virou a casaca e se vendeu por emendas. Aí vejam. Crise no PL de Bolsonaro gera disputa por deputados do partido e receio de novo PSL. Eu acho que essa é a preocupação do Valdemar. E é uma preocupação ridícula. Na verdade, é uma preocupação burra. É uma preocupação de uma pessoa que acho que não tá pensando direito. De verdade. Sem o amor, sem deixar a torcida, sem deixar a paixão pro Bolsonaro falar mais alto. Veja só. A Folha de São Paulo tá falando que já tem alguns partidos, como o Republicanos, do Marcos Pereira, tentando levar os lulistas do PL. São os lulistas do PL. Não tem outro termo para dar. Os lulistas do PL estão sendo cobiçados pelos Republicanos, pelo MDB, pelo PP, pelo Patriota, pelo Solidariedade. E a Folha diz que esses movimentos se intensificaram nos últimos dias. Um parlamentar afirmou à reportagem sob reserva que está em conversas avançadas com 5 congressistas do PL. E esse é o temor do Valdemar, de ficar indo dar entrevistinha na Globo, soltar cartinha, Altineu, ficar de papinho com o André Siciliano. E, gente, sabe por que eu digo isso aqui é burrice? Por causa do seguinte. O PL
tendo esse tipo de ação, assim, gera um conteúdo muito ruim pro próprio PL. Não é algo bom. Não é algo que agrada a bolha mais à direita, a parte da sociedade mais à direita. A turma não quer isso. A gente está num momento onde as pessoas cada vez mais estão despertando para a política. As pessoas querem políticos que tomem lado, como são vocês. Vocês querem alguém que tome lado. Que se posicionem, sabe? Que tenham valores firmes. O PL era um partido de fracassados. Quem é o Valdemar da Costa Neto? Olha o histórico desse cara. Ele teve a oportunidade de redenção. Ele recebeu, assim, a galinha dos ovos de ouro chamada Bolsonaro. O futuro do PL, ali, até Bolsonaro chegar, era o quê? Eleger uns 10? 15? Quem sabe, no máximo, né? Ficar ali na série C do Lula, mendigando apoio na barriga Lula. Deixa eu bater uma foto contigo. Ver se botava uns 15. Isso daí. E aí terminar a eleição, fazer alguma fusão, pedir arrego pro Ciro Nogueira, pedir arrego pro Marcos Pereira. Ô, deixa eu fazer uma fusão com o partido de vocês, pra não acabar, pra não desaparecer. Esse era o destino do PL. Aí ele recebe Bolsonaro. O PL elege 99, que as expectativas do Valdemar eram 70. E ele tá preocupado com meia dúzia. Porque não quer abrir mão de nada. Não quer abrir mão de nada. Aí ele fica tomando esse tipo de ação. Ele fica indo pra Globo News se humilhar e ainda colocar na conta de Bolsonaro, tentar humilhar Bolsonaro, como se Bolsonaro fosse um louco em relação à reforma tributária. Isso só gera, né, um crédito negativo para ele. Aquela galera mais isentona vê o Yuri do Paredão e fala: aí o cara de Bolsonaro, né? Esse não é da de Bolsonaro? Fala, ó, é tudo igual, Lula é tudo igual, né? Bolsopetismo é tudo igual. Vai falar isso daí. Aí o Valdemar vai falar: não, nas pautas conservadoras vamos votar todos iguais. Então, assim, sem querer, não é nem entregar os anéis. Não é nem entregar os anéis. Assim, ó, Valdemar tinha um Fusca quebrado, nada contra o Fusca, mas tava velhinho. Ele ganha uma Ferrari e ele não quer abrir mão do Fusca. Ele fala assim: irmão, olha só, eu tô te dando uma Ferrari, deixa o Fusca, joga no ferro velho. Já foi, irmão, ali é o Fusquinha. Já deu o que tinha que dar. Para de ser apegado a um passado que só atrapalha. É uma âncora. Está travando o crescimento do partido. Só atrapalha. Isso é ruim. As pessoas estão sabendo. E se, sei lá, se esse vídeo, por alguma razão, chegar até alguém que conhece o Valdemar, cara, tá todo mundo vendo o que tá acontecendo. E não é só isso não. Tem diretórios ao redor do Brasil que a coisa tá feia. E a turma fica falando. E as pessoas na rede social também comentam. Então, assim, a imagem do partido em si tá cada vez pior perante a população. E cada vez mais a turma tá falando: cara, só tem Bolsonaro. Vocês ficam tentando fazer vários tipos de movimentos, só que não cola no final do dia. Então tem um pouco de inteligência na hora de agir e tomar algumas ações. O que eu falei pra vocês é a primeira análise sem brincadeira que eu acho que tem uma certa relevância. O Otávio Guedes recebeu o Valdemar e agora deu no meio da cara. Eu acho que poderia falar que o Otávio Guedes desmascarou Bolsonaro, se assim, sem falar de uma forma ofensiva, porque eu acho que realmente faz sentido. Ó. Olha o que ele disse. Então, é um discurso. Você já viu um projeto a favor de drogas? Não sei o que é um projeto a favor de drogas. Então, diz assim: olha, se o PT mandar um projeto a favor de drogas, o PT mandar um projeto contra a família, contra os valores conservadores, nós vamos ser contra. Significa isso o presidente do PL dizendo. O que eles estão dizendo é que os projetos que o PT não vai enviar, eles serão contrários. Os projetos que o PT enviar, eles serão a favor. É simples. Eles estão fazendo ali uma... Não sei, Otávio. É uma piada, mas ele tá certo. Gente, vocês acham que o PT vai enviar a PEC contra a família? Não, mandando a PEC. Que agora vai ser proibido existir uma família no Brasil. Você acha que o PT vai mandar um projeto assim? Porque o governo colocou, por exemplo, a urgência pelo PL 2630. Tiveram deputados do PL que foram a favor da urgência. E aí? O partido não tá fechado a favor da liberdade? E aí, Valdemar? E aí, Eltineu? Então, assim, é um papo. E, cara, e é pior. Porque ao invés de vocês assumirem um erro, vocês ficam querendo humilhar a população.
tentando fazer a população de imbecil, como se a população não conseguisse, sabe, fazer uma análise por elas mesmas, como se o que vocês falassem é, não, olha só, vocês estão acreditando em mentiras, tá todo mundo vendo. Tem uma turma que não é direita. Você quer falar? Beleza, fala assim, ó, deixa bem claro, essa turma não é, ele está aqui no partido, e o nosso interesse de deixar dessa turma, seja honesto, Valdemar, seja assim, ó, sugestão. Você vai pra Globo e fala assim, ó, tem 20 deputados que são lulistas, mas tá deixando eles no partido por quê? Porque eles têm voto. A gente tá interessado nisso pra, sei lá, continuar tendo a bancada e ter um fundo partidário maior. Então, no partido tem um fundo partidário maior. Por causa disso. Mas a gente não vai dar prioridade pra eles, vai deixar eles sempre lá pra trás, né? E você não só falar, você faz isso também. Joga limpo, pô. As pessoas estão vendo. E aí o Otávio Guedes diz, gente, você acha que o PT, ainda que o PT mande uma proposta cheia de jabutis, pega o próprio exemplo da reforma tributária, a imprensa não vai empacotar num papel muito bonito, cheiroso, com um laço sensacional, com a propaganda. Você fala, nossa, que projeto sensacional. Aí vai ser o mesmo efeito da reforma tributária. E tá todo mundo vendo. Tem que alguém chegar assim no Valdemar e falar, irmão, o rei tá nu. Sabe o que? O rei tá todo mundo vendo. Toma um lado, se posiciona. Você vai ganhar muito mais capital político assim do que ficar com esse discurso vazio. Vocês só estão sofrendo nas redes sociais. As pessoas estão vendo o que está acontecendo. Aí nesse âmbito também de ideologia, eu confesso, eu gosto quando eu vejo algo que confirma as minhas teses. Eu tô falando, pessoal, vocês não são liberais na economia, conservadores nos costumes. Vocês são conservadores nos costumes e eu acho que vocês também são conservadores na economia. Vocês querem, o que vocês defendem é o bom senso. Liberal é o Hélio Beltrão. É realmente um liberal, fundador do Instituto Mises Brasil. Olha o que ele diz. Ele faz questão de falar que ele não é de direita, ele é liberal. Olha isso aqui. Muito bem, eu devia até ter começado com alguém que é de direita, para explicar melhor. Não? Imagina, eu sou liberal. Ah, muito bem, liberal. Olha que a gente não sabe nem o currículo dos nossos debatedores aqui, então vamos lá. Muito importante a distinção. Pronto, já passa a distinção de novo para o nosso público. Eu estou fazendo distinções de termos hoje aqui. É bom esclarecer. Por exemplo, então eu seria direita que defende a descriminalização das drogas, o casamento gay, né? Eu defendo o devido processo legal sempre, não bandido bom e bandido morto. Mas você está falando do liberal. Eu estou falando do que eu acredito. Do liberal. É o pensamento do liberalismo, que eu acredito aqui que o nosso amigo Alex diz também seja dessa... do que você está chamando. Olha que hoje está uma aula aqui, hein? É que não é bem isso, não é direito, não é isso. Eu acho que os conservadores não defendem substâncias que deixam as pessoas birutas, né? Independente se isso dá dinheiro ou não. Eu acho que os conservadores, eles não querem, por exemplo, o fim do Estado e nem que o Estado não interfira em nada no âmbito econômico. Eu acho que os conservadores, eles são a favor do Estado garantir que existe um ambiente econômico. Porque o que eu venho observando hoje, acho que vocês também, é o quê? A Faria Lima, o Wall Street, eles querem tirar o Estado da economia para eles gerirem a economia do jeito deles. Não é para a gente ter um ambiente de negócios, né, competitivo, que o pequeno consegue entrar, consegue competir. O que é a própria agenda ESG? Sendo a criação de inúmeras regras dentro que vem do mercado financeiro e que isso gera dificuldades para os pequenos e médios se adaptarem, terem acesso a crédito, terem acesso ao mercado de capitais, etc. e tudo mais. O que é agenda se não foi isso? A Faria Lima quer tirar o Estado da economia para colocar a BlackRock. É isso que eles querem. Assim, não é a mesma coisa. Vocês defendem o bom senso. O que vocês defendem é bom senso. Bom senso. Vocês não são também de esquerda, que quer um Estado estatizante, que quer ter a sapato Brás, o bonés Brás, a blusa Brás, o terno Brás, o relógio Brás, o telefone Brás. Não. Aí também não. Mas tem que ter um mínimo assim, né? Pera aí, pô. Não é Deus dará. Calma. Aí sobre isso, o debate mais à direita nos Estados Unidos, ele tá anos-luz no Brasil. Ontem teve um evento bem interessante, que foi lá, a turma que organizou foi o Family Policy Alliance. Eles conversaram com diversas pessoas que são candidatos nas primárias lá nos Estados Unidos. A primária é uma eleição que tem prévia que quem vence vai ser o candidato lá do Partido Republicano para disputar contra o candidato democrata. Aí você tem o Trump, você tem o DeSantis, você tem o Vivek, acho que a Nikki Harris,
você tem o Mike Pence, tem vários. O Trump, eu não vi nenhum vídeo dele rolando. Um dos caras que estavam lá foi o Ron DeSantis. E ele comentou sobre um tema que tem tudo a ver com o Brasil. E que os liberais, eles estão batendo palma. Inclusive, quem está avançando com a medida é um dos ídolos dos liberais brasileiros. Olha o que o Ron DeSantis fala. Ó. O Tucker Carlson pergunta para ele, bicho, você tá preocupada com as moedas digitais do Banco Central? Aí o DeSantis, que é um cara que tá se posicionando de forma dura contra a agenda woke, contra a agenda ESG, e é um realmente conservador, ele fala assim, ó, eles querem se livrar do dinheiro, eles não querem nenhuma criptomoeda, eles querem que seja a única forma de moeda legal. Isso permitirá que eles proíbam compras indesejáveis, como combustível, coisa para ferramenta. Para fazer isso, eles imporão um sistema de crédito social a este país. A CBDC é uma grande ameaça à liberdade americana. Cadê os liberais para falar isso? Essa notícia aqui, tá em inglês, tá falando sobre o Banco Central Brasileiro. Né? Tá falando sobre a moeda digital do Banco Central do Brasil. Esse daqui é um dos maiores perfis de direita que comentam sobre mercado financeiro internacional, é o Wall Street Silver. Interage direto com Elon Musk, acho que o Elon Musk até segue ele, e tá falando ali, ó. O desenvolvedor de blockchain, Pedro Magalhães, afirma que fez engenharia reversa com sucesso do código-fonte da moeda digital piloto do Banco Central do Brasil. Ele revelou a existência de funções que habilitam a autoridade central a congelar fundos ou reduzir saldos. A gente comentou isso no vídeo de anteontem, que saiu na Exame. Banco Central confirma que Real Digital vai ter função para congelar valores. Olha como um assunto que nos Estados Unidos já é normal, já está no debate. Os candidatos à presidência já estão falando sobre isso, porque quando um cara que é candidato à presidência já está falando sobre isso, é porque já está meio que normal entre, né, o debate público da população comum. E no Brasil, quem está preocupado com isso? Quem está avançando com essa medida? É o Banco Central do Roberto Campos Neto. E é o que eu falo para vocês, eu não tenho quem me faça morrer de amores pelo Roberto Campos Neto. Desde 2021, quando Roberto Campos Neto veio com um papinho que ia fazer um inventário de emissões de carbono do Banco Central, eu falei, não, tá de brincadeira, tá de palhaçada. Tá preocupado com emissões do Banco Central? Se fosse a Petrobras, se fosse uma siderurgia, só agora a gente tem... O Banco Central tá de brincadeira, pô. Só pode estar de brincadeira, que aí vai ver o papel. Ai, porque o papel que o banco usa... É um negócio que é sem pé nem cabelo. Ali eu falei, rapaz, é da turma ESG. Aí você vê Roberto Campos. Os liberais adoram. Onde é que ele tá, gente? Quais são os eventos que ele é convidado? Você já foi parar pra ver? Aqueles eventos internacionais? Vocês reclamam do evento. Tá lá, Roberto Campos tá batendo ficha em todos. Todos. Eu acho que a direita brasileira mesmo, liberal. O Hélio Bertrand falou, não sou a direita. Direitos, conservador, bolsonarista, chama o que for, precisa fazer um debate assim, cara, o que a gente realmente pensa da economia? Pra, sabe, tirar essa muleta e não ficar com essa agenda que eu não acho que faz parte da agenda dos conservadores. Outra coisa que aconteceu ontem, e aqui começa a fazer um gancho pra gente falar de reforma tributária, a vice-presidente Kamala Harris falou com todas as letras que quando investe em energia limpa e veículos elétricos e reduz a população, mais crianças podem respirar puro e beber água limpa. Eu falei, rapaz, eu dei play, eu vi, eu falei, ela falou isso mesmo. E aí, pra não deixar dúvidas que ela falou isso, eu tava passando ontem, e aí quem conseguiu sanar todas as minhas dúvidas, na verdade, foi a Tsuka, ela postou isso no Twitter. Ela postou o site, eu fui bater um print mais bonitinho, né? Porque esse print aqui tá assim, todo bonitinho, desenhadinho, é o que acaba indo pro Atlas, né? Então eu tenho que tirar print no final do dia. Você entra no site oficial da Casa Branca e aí você vê no discurso que ela realmente diz, ó. Quando investimos em energia limpa, veículos elétricos e reduzimos, aí eles cortaram, ó, população, porque ela errou. Ela errou no discurso, sabe? Ela queria ter falado poluição, mas ela falou população, né? Foi um erro. Tipo, queria falar extremismo e falou bolsonarismo. Aconteceu no Brasil, né, 2 dias atrás. Mas beleza. E aí, pegando esse gancho, essa agenda verde que está em todo local e também na nossa reforma tributária, isso aqui é preocupante. O longo caminho para a reforma tributária 3S. Olha, tem até um nome novo. Reforma tributária 3S. Saudável, solidária
e sustentável. Olha os dois primeiros S. Saudável e sustentável. Rapaz, não era para ser uma reforma tributária para simplificar, para desburocratizar, para reduzir a carga tributária? Não. O objetivo não é esse. A equipe do IDS que escreveu essa no Estadão fala que durante mais de 30 anos, governos e sociedade debateram a realização de uma reforma tributária no Brasil. De início, o objetivo principal seria tornar o sistema de arrecadação de impostos mais racionais e eficazes para o país. No entanto, a história não para e nesses 30 anos, o mundo acordou para outras pautas sociais e ambientais. E o debate passou a abordar como a revisão do sistema tributário poderia ajudar o Brasil a ser mais saudável, solidário e sustentável, por meio do direcionamento de subsídios ou sobretaxas embutidos nos impostos. Artigo 43 fala sobre incentivos, que são subsídios. Vamos dar os subsídios para quem é saudável, para quem é sustentável. Artigo 155, IPVA verde, sobretaxa. Artigo 153, inciso 8, imposto do pecado, sobretaxa. Na nota, para não deixar dúvida, depois eles vão listando alguns avanços da reforma tributária. Dentre os avanços, o imposto do pecado. A função do imposto do pecado será regulatória. O novo tributo vai incidir sobre itens que o governo deseja proibir que consuma. Segundo Valdemar, isso aqui não interfere na sua vida, na liberdade, no agro, na escola Valdemar da Costa de filosofia política. E que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Aí depois fala assim, o texto está em gestação no Congresso, contém avanços relevantes em termos de modernização do sistema tributário e perpassa alguns pontos estruturantes em relação a preocupações sociais e ambientais. Porém, a sociedade e as organizações mobilizadas, ou seja, chamou os ongueiros do Brasil, univos. Os ongueiros precisam pressionar, se unir por uma reforma tributária de caráter democrático. Vixe, já botou democrático no meio e sustentável, ainda não podem baixar a guarda. Há muito o que fazer durante a etapa de apreciação do texto pelo Senado e depois, durante os debates sobre a regulação de diversos pontos que serão deixados para leis complementares. É o chamado ongueiros. Não podemos parar. Aí lá para tantas coisas, olha o que ele diz. E eu vou te explicar como isso aqui é um problema, trazendo notícias recentes. E como você no final do dia vai pagar mais imposto é bem fácil de entender. Impostos pela segurança climática. Outro ponto que também merece destaque especial para ser apresentado ao Senado, não há no texto da reforma tributária nenhuma menção às mudanças climáticas e aos desafios que essa transformação planetária já impõe ao país. Um estudo realizado, acadêmicos, professor Paulo Saldiva, em parceria com a USP, calculou o custo das mudanças nos próximos 20 anos, que vai ser cerca de 100 bilhões de dólares. Vamos arredondar para 5 para converter dia de hoje? 500 bilhões de reais. O que dá uma média de 5 bilhões por ano de dólares, né? Ou seja, uma média de 25 bilhões de reais por ano. O que é que a gente viu esta semana, quando eu vi de ontem ou de anteontem? O Tesouro falando que tá faltando dinheiro. Tá faltando dinheiro, tá precisando aí, para fechar o déficit de 2024, ano que vem, 164 bi. E o Haddad, inclusive, que já quer enviar a próxima reforma, para acabar com o patrimonialismo. Esse 100 e tanto bi que tá faltando tem que vir em algum lugar. Aí pega esse 160 e tanto bi e bota mais 25 bi em cima. Já estamos falando de 190 bi. Porque tá faltando isso. E isso no estudo atual. E se o problema se agravar, aí vai tendo mais. Se ele consegue, se essa turma, junto com a esquerda, consegue inserir mais isso, na minha concepção, do jeito que está sendo inserido essa reforma tributária, esse imposto ele vai ficar aberto, podendo aumentar ou diminuir de acordo com o cenário que o mundo vive. Ou seja, se as coisas piorarem, eles vão aumentar a arrecadação, vão aumentar o imposto para você poder continuar bancando, a salvação do planeta Terra. Mas segundo o Valdemar da Costa Neto, Bolsonaro que é o maluco. Bolsonaro que é o maluco.
ESG é visto como o maior risco para o setor de mineração e metais no Brasil. Mostra a pesquisa. Antes de a gente voltar a falar de reforma tributária, eu vi essa nota ontem passando e falei, rapaz, não é possível. Especialistas destacam que o setor, mesmo tendo passado por mudanças significativas nos últimos anos pelo poder público e pela indústria privada, ainda é tido como um dos mais poluentes. Mas por que será, né? Porque você precisa utilizar máquinas pesadas que são a base, né, de funcionamento de diesel, né, motores, por causa disso. Nossa, quem poderia imaginar? Com isso, a ascensão da agenda ESG, que tem como uma das principais bandeiras o meio ambiente, se torna um risco para o setor, que tem de se adequar a diversas normativas para conseguir recursos de bancos e fundos de investimento. Olha só tem acesso aos fundos, que é o mercado de capitais, né, a turma da B3, os operadores, os traders, quem está adequado à agenda. Bancos de investimento, a mesma coisa. A mesma coisa. O pacote de transição ecológica da Haddad está preocupado com as terras raras. Então, no final do dia, o que vai acontecer? Vão desenhar um compliance, né? Umas regrinhas que só quem vai conseguir seguir serão os nossos grandes campeões nacionais verdes. Irão nascer em breve os novos campeões nacionais, mas agora eles serão verdes, do bem, com muito amor. Aí, continuando, voltando para a reforma tributária, a Miriam Leitão já começou a subir do telhado. O grande debate agora será sobre o percentual do IVA. Tá meio complicado, né, Miriam? Aí o que ela diz? Então, né, o AP acha que vai ficar menos de 30, né? Ele afirmou, deve ser, deve ser, não sabe, deve. A Simone Tebet já falou em 28, mas o Haddad diz que se encaminha para ser em torno de 25%. Aqui a Miriam tá mentindo, é uma desinformação. Porque o Haddad falou que ao longo do tempo, que ele não falou que tempo é esse, se são 20 décadas, se são 400 anos. Não, mas ao longo do tempo, a tendência é até ficar menos de 25, né? A Deus dará. Esse número, portanto, precisa ser pacificado. De fato, que a reforma tributária é um passo... Aí depois ela começa a passar pano para a reforma tributária. A gente tá às cegas. Aprovaram uma coisa, a atual de caixa, e o Brasil está às cegas. Não sabe. Ninguém sabe. Não tem estudo, não tem nada. Nada. Estamos perdidos. Nem o pai da reforma sabe, que é o AP. Aí, lá no Infomoney, tá lá o AP, né? Eu não tenho como dizer com precisão não, bicho, qual que vai ser o IVA. Eu não sei. Ele disse que não é possível estimar o valor. A fixação da alíquota depende de 2 fatores: a quantidade de exceções à regra geral e ao que a AP chama de gap de conformidade. Ó, isso aqui já é engraçado. Olha a nova história do PT. Esse estado de gap de conformidade é a diferença entre o que seria arrecadado com a cobrança da alíquota cheia e o que de fato entra, considerando sonegação, elisão fiscal, litígio, inadimplência. Não, agora já tem tantas coisas. Antigamente era 25. Aí depois não era mais 25 porque tinha agora várias alíquotas. Aí agora não só são as várias alíquotas. Agora, além das alíquotas que impactam mais 25, agora também tem o gap de conformidade. Quanto vai ser esse IVA? Meu Deus do céu. Aí ele falou, né, a alíquota do IVA dependerá da quantidade de exceções e do gap de conformidade que cairá com a reforma. Agora eu não tenho como dizer com precisão qual será a alíquota do IVA. Agora ele não tem. Quem é que tem, a gente não sabe. Estamos todos às cegas. Aí o Marco Sintra, economista, que lá atrás falou, ele cravou o número com 2 dígitos, 33,64%. Vamos ver se ele vai acertar. Aí tá ali, ó, com a alíquota. 34% ou mais. A curiosa descoberta da verdade na reforma tributária. Depois de terem vendido a alma ao diabo para vencerem, os próceres da PEC 45 começam a revelar as verdades. Terão que mostrar os números ao Senado e já começam a se desculpar por não poderem garantir alíquotas minimamente viáveis. Agora pedem para limar as concessões distribuídas ao Léo. Gente, olha só. Vamos pensar na moeda digital. CBDC brasileiro do Campos Neto. Você cria ele. Bacaninha.
100%. Não vai ter mais dinheiro físico. Ainda que você não faça nenhum tipo de uso ideológico para perseguir pessoas, imagina seu Zé, que tem um carrinho de cachorro-quente. Será que o seu Zé vai ter que começar a pagar o IVA em cima do cachorro-quente que ele vende? Fico em pé, espero que não. Espero que não, de verdade. Mas, porque fica a turma assim, não, mas você tem que entender, porque isso aqui só vai ser aplicado para tal coisa, etc, tudo mais. Eu vou assim, oh meu Deus. Como essa turma é inocente? Essa turma não conhece o PT. Essa turma não sabe do que o PT é capaz. Sabe? Eu fico olhando de cara assim, oh meu Deus, a turma sabe o que é. Tem uma menina que é muito inteligente, é especialista em tributária. Nossa, fez festa, soltou fogos quando a reforma foi aprovada. Ontem ela já tava fazendo um videozinho falando, não, então, né? Nem tudo são flores. Ela tava fazendo, nem tudo são flores. Nem tudo são flores, né? Tá bom. E olha que ela não tá preocupada com nada do aspecto ideológico. Não, porque tem um artigo 20 ali, tem uma coisa, tem outra. Você fala, tá bom. Nossa, ela descobriu que o PT e a turma da esquerda, né, colocou um jabuti. Nossa, quem poderia imaginar? Tantos e tantos anos de vivência e a turma não consegue abrir os olhos. Aí vem a Miriam Leitão, né, falando sobre a questão econômica. Eu espero que a reforma tributária venha para ajudar, porque, ó o tipo de notícia. Um cenário bem pior do que o imaginado. Para quem? Para o varejo no mês de maio. Bem pior que o imaginado. Tá ruim, né, Miriam? E na indústria? Se o varejo tá ruim, de cada 10 indústrias paulistas, 7 dizem que não devem contratar. Isso aqui é antinatural. Porque se todo dia está produzindo, todo dia está trabalhando, em geral, a tendência é continuar crescendo, né? Mas não vai não. Não é nem 7 cada 10, é 7,4. São 74,1% das indústrias paulistas dizem que não tem intenção de contratar novos empregados no segundo semestre deste ano, de acordo com o levantamento exclusivo feito pela Fiesp. Algo errado não está certo. Mas vamos continuar. Fala da democracia, fez outra lá surpreende, mas nem tanto. Surpreende, mas nem tanto. Primeira notícia aqui da Folha de São Paulo fala assim, né, que o ministro vai assumir um órgão que endureceu punição a juízes por manifestações políticas. E que órgão é este? CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Órgão com atribuição de julgar a conduta de todos os juízes do país e que, recentemente, endureceu a pena de magistrados por manifestações políticas. Aí, gente, hoje de manhã, 3 da manhã, no editorial do dia, o Estadão fez umas críticas bem contundentes. Fico até temeroso, simplesmente de ler e tecer pequenos comentários. Mas o Estadão fala, né, a irresponsabilidade do senhor ministro. Coerente com a cultura que transforma os juízes da mais alta corte deste país em celebridades, o ministro fala demais em evento da UNE e põe em dúvida sua imparcialidade, o que só interessa aos liberticidas. Aí fala que, ante o choque que seu comportamento causou, o senhor ministro, em lugar de reconhecer o erro, de resto evidente para todos, tentou dizer que foi mal compreendido, ou seja, além de ignorar as interdições éticas impostas a quem exerce a magistratura, o senhor ministro tentou responsabilizar a audiência pela confusão. Ainda há tempo para que ele se retrate para valer. Considerando-se, em primeiro lugar, que será sob a sua presidência que a mais alta corte do Brasil julgará alguns dos processos que pesam contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, líder do tal bolsonarismo, que o ministro diz ter ajudado a derrotar. Nesse sentido, foi exemplar a cobrança do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, abre aspas, se não houver esclarecimento em relação a isso, mesmo uma retratação quanto a isso, até para se explicar a natureza do que foi dito, evidentemente que isso pode ser interpretado como uma causa de impedimento ou suspeição. Aí o Estadão continua. O mais lamentável dessa história toda é que o mau comportamento do senhor ministro não é um fato isolado. Ao contrário, há muito parece ter se instaurado, na corte, uma cultura na qual se considera aceitável que os ministros atuem como celebridades nacionais, aptas e disponíveis para comentar as mais diversas facetas da vida do país.
Ignora-se uma das regras mais básicas da magistratura. O juiz fala apenas nos autos. Todo esse deplorável episódio, cujos efeitos serão sentidos por muito tempo, explicita o acerto da proibição da lei orgânica da magistratura, sejam quais forem a intenção e o contexto, toda vez que o juiz fala fora dos autos, causa danos ao judiciário e, em última instância, ao Estado democrático de direito. Não surpreende, portanto, que os liberticidas de sempre, interessados em desestabilizar o país, logo tenham aproveitado a chance para exigir o impeachment. Pronto, já sobrou para quem resolveu entrar com o impeachment, né? Sobrou. O caso do seu ministro tem de ser uma ocasião de uma profunda mudança de cultura, acho que em todas as cortes do país, né? De entendimento. O editorial é muito mais longo do que esse daí. Tem outros parágrafos. Vai explicando por A mais B porque o Estadão acha que está errado. Outros aqui os principais pontos para vocês entenderem. Pegou muito mal esse ocorrido. Muito mal. Muito mal. E no vídeo de ontem eu falei para vocês que, sinceramente, eu acho muito chato quando isso acontece. Eu não celebro. Eu não acho bacana. Gente, eu não consigo mais ver essa situação. Assim, vamos entrar com impeachment por causa disso. Assim, na boa. Eu não acho que isso vai prosperar. E aí, eu falei antes do seguinte, falei, pessoal, isso pra mim é aquele eterno ciclo. Acontece uma coisa, aí a direita reage, porque fica chateada, aí a direita acaba sendo culpada pela imprensa, você vê que tá chamando aqui, né, os liberticidas, a direita apanha da imprensa, aí vem uma retaliação, a direita fica mais puta e reage de novo, aí vem uma nova retaliação, e a gente fica nesse eterno ciclo. Eterno ciclo. A gente perde e perde de novo. Nossa, isso... Nossa. Me deixa chateado. Mas me deixa bem chateado. E aí, assim... E não é porque eu sou um vidente nem nada. É porque eu já vi esse filme tantas vezes, mas tantas vezes, que não me surpreende mais. No final do dia, os culpados será sempre quem critica. E eu falo isso com base em quê? Eu falei, gente, ainda recebi uma mensagem, um jornalista grande, né? Um lugar bem grande. Falando que fala trágico, eu falei, pô, cara, isso só atrapalha, porque no final do dia não ajuda em nada, mas em nada. Eu até acho que deveria ter um esforço, discutir uma reforma séria, sem revanchismo, sem nada, para melhorar, porque tá tão ruim que eu acho que todo mundo, em sã consciência, seria a favor de baixar um pouco a temperatura. Em todas as alas. Você vê a própria imprensa. Mas nem todo mundo. Nem todo mundo. A turma adora acusar, né, a direita, os bolsonaristas, de serem o pior que existe na face da terra. Grupo de advogados, prerrogativas, sai em defesa do ministro de quem é adversário. É um super adversário. Meu Deus do céu. Eles afirmam que a fala do ministro foi tirada de contexto, tá vendo? O errado são vocês. E que bolsonarismo deve sim ser estigmatizado. Vocês não só tiraram de contexto, como vocês merecem ser estigmatizados e perseguidos. É um absurdo. O errado é sempre a direita. É esse tipo de coisa que só piora. É esse tipo de coisa que só gera indignação da população. E eu acho que é uma indignação justa. É o tempo todo sendo humilhados. Ser direita no Brasil parece que é ser humilhado. Não tem espaço para as ideias conservadoras. Não, mas a gente aqui, os moderados... Não, vocês não aceitam ninguém. Ninguém. Tem que bater continência pro Lula. Aí tá ali, ó. O grupo Prerrogativas, que é composto por advogados, juristas, defensores públicos. Por que não colocou? É o grupo de aliados do Lula. Por que não já colocou? Já começou assim. Pra me deixar claro. Aí depois fala, não, um grupo surgiu com uma oposição dos métodos da Lava Jato em defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tá, mas ficou mais claro. Aí a nota fala assim, ó. Sobretudo após os eventos do dia 8, de uma vez por todas, o bolsonarismo passou a ser definitivamente associado a uma grave e perigosa deformação da política devido às suas inegáveis práticas de violência, mentira, radicalização, né, golpista, meu Deus. Nesse contexto, a fala do ministro está longe de representar quebra de sua imparcialidade como julgador, tampouco o juízo depreciativo a eleitores de modo geral. Trata-se, na verdade, da necessária estigmatização a uma espécie deletéria de radicalização nociva à estabilidade das regras do jogo democrático.
Eu não sei nem o que falar. Eu penso na coisa e falo, não vou fazer isso aqui não. Não vou fazer isso aqui também não. Ah. Tirar a frase de contexto poderia provocar grande prejuízo para o campo democrático. Passar a impressão de que houve instrumentalização do sistema de justiça em favor do Lula é uma grande bobagem. Lula foi a vítima da instrumentalização do sistema de justiça quando caçaram seus direitos políticos e quando ele foi preso. A vítima é Lula. No final do dia, a vítima é o Lula. A matéria continua. Mas só pra dar aqui uma quebra, que ele tá falando. Eu vi ontem o Cláudio Dantas, né? Com a cara assim, mais normal do mundo, né? Botou uma maquiagenzinha. A criminalização da oposição é o que está acontecendo no Brasil. Me pergunto se o Cláudio Dantas, ele sequer consegue passar pela cabeça dele se a turma do antagonista lá atrás da Cruzoé ajudou assim, só um pouquinho assim, né? Só um pouquinho. Será que estaríamos aqui se não fosse isso? Não sei, eu não sei como era o funcionamento interno lá no antagonista. Sempre teve assim uma desavença que foi crescendo ao longo dos anos do Cláudio Dantas junto principalmente ao Maynard. Mas, para dar um exemplo concreto, para não ficar só de falatório, o Felipe Moura Brasil, que escrevia lá, eu não acho que ele tinha menos poder que o Cláudio Dantas, né? O Cláudio Dantas é fundador, junto com o Maynard e o Mário Sabino. O Felipe Moura Brasil, certa vez, soltou uma nota. Secom colocou 1.225, 1.400 e pouco, menos de 1.500 anúncios lá no Terça Livre na época, etc., para dar áreas de crime. Gente, é propaganda normal, comum. No final do dia foi R$5. 5,27, eu acho. E aí, passados, sei lá, 2 semanas, descobriu que nesse mesmo pacote, né, tinha notícia para falar da reforma da Previdência, contratação de serviço de marketing. O antagonista recebeu 8 vezes mais, foi R$40 e pouco. Ah, mas nós soltou uma nota, absurdo, eu vou devolver meu dinheiro. Assim, cara, é o tempo todo. Aquela matéria, os blogueiros de crachá, no final já tá. Vem cá, teve algum dinheiro envolvido do governo? Vocês mostraram alguma coisa até agora? Nada. Então é bacana agora chegar e falar: meu Deus, a oposição, né, está sendo criminalizada. É mesmo, né? Quem poderia imaginar? Quem poderia? Acho que falta um exercício de autocrítica por muitas pessoas nesse país. Aí a nota lá continua, do Folha de São Paulo, falando assim, ó, né, o bolsonarismo, em suma, passou a abrigar o desaguadouro de inúmeros delírios e desatinos de inspiração de todos os istas possíveis, não vou nem ler, e discursos horríveis. E como uma de suas principais ferramentas de mobilização, o bolsonarismo promove ativamente, por meio de manipulações grosseiras, o descrédito do processo eleitoral. É vocês que produzem também. E aí, o Carvalho, do Prerrogativas, o Big Mac, né, disse que esperava mais generosidade do Pacheco. Ainda reclama do Pacheco. Abre aspas. Devem se retratar aqueles que se omitiram na defesa da democracia e das instituições. A cobrança do presidente do Senado deveria se voltar a essas pessoas. E a nota se encerra falando que o AGU, o Messias, tem feito articulação para tentar amenizar o efeito da colocação do ministro, né, no judiciário, conforme apurou aí o painel. Também só notícia falando do Messias, né, dessa atuação quando do Igor Gadelha, do Metrópolis. E no final do dia, o errado somos nós. Então, por isso que quando sai isso, eu falo assim, isso me deixa chateado, porque eu já sei o que vai acontecer. Toda vez é o mesmo padrão. A gente apanha. É assim, ó, o cara dá um murro na direita, aí no olho. Aí depois, sai a notícia no Globo, direitista dá uma cabeçada na mão do ministro. Temos que proibir a cabeçada. Aí ele tá falando de questão do processo, né? Eleição. Eu achei engraçado, a Folha de São Paulo e a UOL fizeram aí, né? Nós deram um grupo só, o Comprova, fact-checking, pra falar que os tweets do Flávio Dino, com crítica, aqui não é ataques, não, são ataques, aqui são críticas, ataque só quando é de direita. Crítica ao sistema eleitoral são reais mais antigos. Então tá de boa. Por quê? Porque lá atrás tinha problema, agora não tem mais, agora melhorou, agora tá bacana. Outro ponto que eu achei interessado é que eles falam que, inclusive, esses tweets foram feitos
durante o período eleitoral de 2009 e no período eleitoral de 2013. Não foi um tempo qualquer, foi durante o processo eleitoral. Mas aqui não tem problema. O problema é a direita. E já que a gente falou aqui dele, do ministro da Justiça, ele também foi na Uni. A Gazeta do Povo narra que ele assume que quer regular as redes sociais por causa de ideias da direita, segundo a Gazeta do Povo. O ministro reafirmou que o governo quer regulamentar as redes sociais e que as plataformas são usadas para divulgar as ideias da direita e do poder econômico. As falas foram dadas durante o anel da Uni. Ele defendeu a regulamentação das redes sociais por funcionarem como, abre aspas, plataformas das ideias da direita e do poder econômico, abre aspas de novo. A segunda tarefa democrática fundamental é enfrentar o poder de 4, 5 empresas que mandam na internet e veiculam extremismo. Que veiculam, deixam pessoas que não são lulistas falarem. Quem não é lulista é extremista. Aí você vê esse tipo de movimentação, você vê o que pensa os juristas de esquerda, você vê como a imprensa trata a turma da direita liberticida, né? Meu Deus! Nossa, a liberdade deles é muito perigosa, né? O perigo da liberdade, não, é muito perigosa. Aí a Folha de São Paulo noticia que o GSI propõe taxar usuários de internet e ministro desautoriza após reação negativa. Será mesmo? Desautorizou? Ou foi porque a reação foi negativa e ela descobriu? Olha qual é o plano. O GSI elaborou uma proposta de Política Nacional de Segurança Cibernética que prevê a criação de uma agência para melhorar a governança da atividade, para financiar o projeto com custo anual de quase 600 milhões de reais. Imagina, ter os hackers, computadores, né? E aí eles propuseram, né, para ter 600 milhões, coloca uma taxinha na internet, um pouquinho mais de imposto, um pouquinhozinho, né? Pagar um postinho a mais. Depois da publicação da reportagem pela Folha, Paulo Pimenta da Secom divulgou nota dizendo que não há nenhuma possibilidade de taxação de usuário de internet para financiar uma agência de cibersegurança ou qualquer iniciativa desse tipo. Não tem não, né? Tá bom, vamos ficar de boa. Esta política já vem sendo estudada há algum tempo. Estamos logicamente refinando. Esperamos que neste ano ainda seja apresentada ao Congresso, disse a Folha o ministro do GSI, o general Marcos Antônio Amaro dos Santos. Abre aspas. Quando se apresenta um projeto de lei que gera despesa, tem de se apresentar uma fonte para a cobertura dessa despesa, razão pela qual também estão sendo indicadas algumas possibilidades que o Congresso terá de estudar, né? Avaliar se é conveniente, se existem outras fontes para serem utilizadas para sustentar a criação dessa agência, né? Acrescentou. E assim, a agência de segurança é importante? Com certeza. Ainda mais nos dias de hoje, né? O banco, transação lá o tempo todo, hackers, etc. tudo mais. A grande questão que fica, né? Primeiro, mais imposto. Segundo, é a turma do PT propondo, né? O PT, tem alguma coisa errada aqui? Não tem um projeto, né? Só tem aqui o escopo geral, o macro, né? A ideia, não, a gente de cibersegurança. Tá, mas e o Jabutis? Vai fazer o quê? Não sei porquê, mas isso aqui tá com cara de polícia da internet. O texto já foi apresentado ao Ministério da Justiça, da Fazenda, do Planejamento, de Ciência e Tecnologia, de Gestão. Agora vai passar pelo crivo da Casa Civil e depois do Lula. Por se tratar da criação de uma política nacional, a taxa teria de ser aprovada pelo Congresso por meio de um projeto de lei. De acordo com a proposta, a taxa seria 1,5% do valor pago pelos internautas para acessar a internet. Em um conceito similar, a taxa de iluminação pública cobra diretamente na fatura da conta de luz. Segundo os cálculos do órgão, um usuário que gasta R$70 vai pagar só R$1 a mais. Né? Tá de boa, de R$1 a galinha enche o papo. A cobrança ia render 581,9 milhões. Além de taxar o acesso à internet, a proposta também inclui uma cobrança de 10% sobre o registro de domínios. Isso daí renderia mais 12 milhões e 600 mil, se aproximando aí dos 600 milhões. Ninguém sã consciência pode ser contra a cibersegurança, contra a iniciativa que visa dar segurança no ambiente digital para todo cidadão e para toda a empresa. O Valdemar já tá militando. Certeza. O Valdemar falou, eita, pelo Brasil, pela família, pelo agronegócio, né? A direita menos radical já comprou. Ai de você que
se isso aqui avançar, questionar algum jabuti, alguma coisa. O Valdemar ficar revoltado. O Valdemar, porque isso aqui é pro bem do Brasil. O Valdemar leu e acreditou na Folha de São Paulo. Aí veja como são as coisas, né? Regulamentação. Esses dias a Folha de São o Estadão abriu espaço para Tabata Amaral escrever um texto junto com o João Albuquerque. Aí você tem que se perguntar, quem é João Albuquerque? Aí eu te respondo, é um eurodeputado do Partido Socialista de Portugal. Aí você se pergunta, como é que esses dois se conheceram? Não sei. Talvez foi o Lehmann que apresentou. Não sei mesmo. Mas assim, cara, vocês não acham que tá demais também o Brasil abrir mão de sua soberania para começar a ficar ouvindo sugesta de eurodeputado? Eurodeputado falando pro Pacheco não avançar com o marco temporal? Eurodeputado falando da Amazônia? Eurodeputado propondo isso? Eurodeputado falando de mercado de carbono? Eurodeputado falando de due diligence? Eurodeputado falando de... Peraí. Dois altos. Cadê o Brasil? Cadê a soberania? Pra que Congresso? Não deixar então logo o Parlamento Europeu decidir o que acontece no Brasil desse jeito? O tempo todo isso. Aí você só vai saber quem é o eurodeputado no final da nota. Se você não é assinante, você não lê. E, né? Com respectivamente deputado federal e eurodeputado português. Aquele texto ali no meio tá no final do Estadão. Assim, a normalização de uma força transnacional interferindo na política nacional. A imprensa tá fazendo isso a coisa mais comum do mundo. Ainda falando de comunicação, o Tato, o PT, que é a ajuda do Messias da AGU, tá meio ocupado agora, né, ajudando lá o ministro, em análise jurídica da concessão de TV ao PT. Que a AGU venha, dê um bisu, discutiu o embasamento jurídico, né, que já se encontrou com o Juscelino. Segundo o petista, Juscelino Filho afirmou que está acompanhando com carinho, para não deixar andar só pela burocracia, ou seja, vai dar bem mais rápido. Agora a ideia de Tato é explicar a Messias da AGU, porque o PT classificou a concessão e TV pretendida como educativa. Ele espera que o ministro interceda junto aos advogados da União, lotados na consultoria jurídica do Ministério da Comunicação, antes de um eventual parecer negativo. Gente, olha só, não. Como é que se chama quando você, a pedido de um político, você fala com pessoas que estão na máquina pra tentar agradar o... Como é que se chama isso daí? Eu não sei, rapaz. Acho que tem uma palavra, mas só tem uma palavra em inglês. Queria muito saber. Normalidade. É a normalidade da democracia brasileira. Ainda falando de comunicação, isso aqui eu acho que é relevante. A turma da lacração tava lá comemorando. E lançaram threads, nova rede social, Zuckerberg, blá blá. Flopou. Aqui é um gráfico, né? Você vê aqui o Twitter segue de vento em popa e o threads já tá no limbo. A turma da lacração, eles não têm mais alcance. Não tem engajamento. Então, a turma da lacração precisa censurar a direita para conseguir ter espaço. Eles não censurar, sem censura não vai. Nova comissão da Câmara analisa direitos em ambientes digitais. Eles não param. Não param. O objetivo é garantir a segurança, as relações jurídicas estabelecidas online. Confia. Um dos focos será os processos digitais como criptoativos, tokenização, o grupo que garantiu um arcabouço legal que assegure direitos sem deixar de fomentar a economia brasileira. Tá bom. Querer taxar criptomoedas, essas coisas aí, né? Tá. Me engana que eu gosto. Ainda falando de comunicação, talvez o pessoal do Prerrogativas devia se preocupar com isso daqui, ó. O Eduardo Leite, ele ficou favorável. Ele falou que não ia aderir à questão de escola cívico-militar. Ele falou, o nosso governo vai manter o programa. E aí o Jean Willis fez uma fala abjeta, absurda, preconceituosa. Eu não vou nem ler essa frase, tá ali pra vocês verem. Coisa assim absurda o que o João Willis fala do Eduardo Leite. Não dá pra compactuar. Eu não consigo nem torcer pela briga, de tão ridículo que a coisa são. Até porque eu acho que o Eduardo Leite tá certo nessa daí. Tem que manter mesmo. Mantém. Eu não vou torcer pela briga, não. Não sou do quanto pior melhor, não. Mas nem vem, Valdemar. Nem vem que eu não te quero. Não, nem vem.
Aí depois o do Leite responde falando assim, rapaz, manifestação deprimente, cheia de preconceitos em incontáveis direções, em que nada contribui para uma sociedade com mais respeito e tolerância. Aí porque eu quis trazer isso? Só para falar do programa que será mantido no Rio Grande do Sul? Não. Porque o Jean Willis ganhou o cargo na SECOM. Isso é comportamento de um democrata? Mas o problema é a direita. O problema é a direita. O problema é o bolsonarismo. E aí, para encerrar, na contramão do Dilma, 13 governadores anunciaram a continuidade do programa das escolas. O Brasil venceu no final do dia, né? Enfim, graças a Deus. Gravei um vídeo e meio hoje. O Rodor reiniciou, infelizmente. Vou vídeo só mais tarde por causa disso. Vou mandar os vídeos lá no canal. Peço parcimônia com o que está acontecendo com o Brasil. Gente, não comprem essas tretas. Olha essa nota da Folha de São Paulo do Prerrogativas. Esse absurdo é o que o Brasil está vivendo. E, de peito aberto, vai se virar contra a gente. É duro, é duro. Temos que fazer uma coisa, com certeza. Mas sem dar espaço para voltar. Tem que pensar alguma coisa. Essa estratégia de sempre, de bater de frente, ela não tá dando certo. E eu sei que tá muito ruim as coisas nesse país. Tá muito ruim em todos os aspectos. Agenda econômica, questões políticas, a liberdade de você poder falar. Essa daí tá cada dia mais complicada. Cada ideia genial de diversos setores diferentes. Enfim, né? O que eu posso falar para vocês é que eu acho que, pelo menos, a questão do imposto do pecado será debatido. Quero achar e eu não quero estar errado. Não quero ficar com cara de palhaço depois perante a vocês. Mas, do que depender de mim, estou trabalhando para a gente conseguir, pelo menos, mudar um pouquinho aquela redação. Deixar menos ampla, mais fechadinha, em setores específicos, para não dar esse gosto aí para a turma da esquerda. E, mais uma vez, se gosta do meu trabalho, passa no canal. Então, Tony, valeu, tem um pé de inscrição. Hoje sai o Atlas de maio, tá lá, kimpai.com.br, e acho que tá só a versão minimalista, é aquela que tá tudo editada, diagramada e etc, tudo mais, tá? A versão minimalista tá lá. E é isso. Até o final do dia acho que deve estar, a menina me falou que tava terminando a edição final pra ficar bonitona, como sempre fica. E se der, compartilha o vídeo, volta amanhã, aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos, fui!